judaísmo atual critica o fato de nós acreditarmos que Yeshua é Mashiach, o Messias ungido de Deus. Mas veja só uma coisa interessante. Como diz um próprio pensamento existente dentro do judaísmo, a morte do justo produz expiação sobre seu povo Israel. Expiação de pecados literalmente significa que Yah cobre o pecado da pessoa com a bondade dele. Quando corrigimos as traduções maldosas do texto bíblico, enxergamos que o Deus Yah tem os seus escolhidos. Ele tem os seus eleitos. Ele não está esperando que todo mundo resolva aceitar o filho dele. Aí quando a gente diz, Yah tem os seus escolhidos, aí a pessoa que não entende nada, que é o que mais tem atualmente, a pessoa vem com aquela pergunta clássica. Ah, mas se Deus tem os seus escolhidos, por que precisou Yeshua vir e sofrer e morrer daquele jeito? Se Deus já tem o escolhido dele. Precisou, porque Yah não quebra o procedimento que ele mesmo estabeleceu. O procedimento oficial dele, segundo o texto sagrado e segundo o pensamento existente dentro do povo dele, é que a morte do justo produz a expiação de pecados do povo dele. Quer dizer, Yah iria levantar um justo. Esse justo iria vir ao mundo e viver integralmente a Torá, a lei dele. Esse justo ia viver tão dentro da Torá que isso ia irritar os religiosos, os hipócritas e os ímpios. E não só isso. O procedimento do justo vivendo totalmente na lei de Deus indiretamente denunciou a religiosidade enganosa e corrupta. E por isso, esses ímpios acabaram matando o justo. E esse justo que sofreu e morreu por causa de ter vivido a lei de Deus integralmente, a morte dele produziu a expiação do povo. Você entende isso? O justo foi morto. Qual foi a causa da morte dele? Ter vivido integralmente a vontade de Deus. E pelo fato do justo ter morrido especificamente por causa de ter vivido totalmente a vontade de Deus, a vida que esse justo viveu passa a ser o exemplo e a base para a expiação de quem consegue enxergar o justo como enviado de Deus. Você entende isso? Deus enviou o justo, que viveu a sua vida toda dentro da lei de Deus. Isso irritou os profanos e os hipócritas que o mataram. E por ele ter sido morto por causa da lei de Deus, esse justo passou a ser a base e a referência para a expiação de pecado em geral. A questão de Yeshua foi só essa. Os judeus têm mania de dizer, não, esse Yeshua não pode ser Mashiach porque se Deus enviou ele para morrer daquele jeito como dizem, isso foi sacrifício humano. E a Torá é contra sacrifício humano. Você já deve ter ouvido essa conversa, né? Não, a Torá é contra sacrifício humano. Se Deus enviou ele para morrer daquele jeito, é sacrifício humano. Tem nada de sacrifício humano. Se a gente colocar a morte de Yeshua como um sacrifício humano, então a gente está admitindo que só há salvação onde há um sacrifício. E não é isso que a Torá nos ensina. Ah, mas tinha a morte dos novilhos, abate de novilho, que era o chamado de sacrifício. Não é o sacrifício em si que causa expiação, senão Yah jamais teria revogado o abate de novilho. O que causa expiação é a morte do justo, que morreu por ter sido fiel à Torá e vivido integralmente nela. Os novilhos eram uma prefiguração do que estava para vir, porque novilhos não são capazes de viver de acordo com a Torá. O que causa expiação é a morte do justo, que morreu por ter vivido dentro da Torá. É por isso que no texto de Apocalipse, Yeshua diz, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. O que realmente conta é ser fiel à lei de Deus até morrer.